Boa noite a todos. E aí, galera, como vocês estão? Tudo bem? Como vocês podem ver, eu estou me refrescando aqui com o nosso querido tereré, né? No Mato Grosso do Sul não tem como ficar sem. Não sei se vocês aceitam, estão servidos. Bom, galera, hoje o tema do vídeo é sobre o Brasileirão, sobre o que eu penso sobre os postulantes a título. Quem eu penso que vai chegar, quem eu acredito que vai ser campeão, o que eu acho que pode acontecer nessas rodadas que estão por vir aí. O campeonato tá acabando e tá ficando bem interessante. Assim, eu fiz uma análise básica aqui, rápida, sobre os postulantes a título, né? Eu fiz aqui do Inter, que está na frente, né, com 66 pontos e 34 jogos. O Flamengo, que é o segundo lugar, que está com 65 pontos e 35 jogos. E coloquei aqui o Atlético também, que está com 60 pontos e 34 jogos. O Flamengo está com um jogo a mais, né, porque jogou ontem e acabou por empatar, né, com o Bragantino 1-1 fora de casa. O que, na minha opinião, deixa muito mais tranquilo o Inter para jogar contra o Sport amanhã. E também dá um pitaco de decisão no campeonato, né? Porque se o Inter conseguir os 3 pontos amanhã contra o Sport, vai ficar muito difícil a caçada do Flamengo e do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro eu coloquei aqui, mas na minha opinião eu acredito que ele não chega. Por quê? Porque ele está correndo por fora e ele está oscilando muito. O Atlético Mineiro, desde o começo do campeonato, ele não consegue emplacar uma série de vitórias igual, por exemplo, fez o Inter, que fez, se eu não me engano, foram 9 vitórias seguidas. O Atlético não consegue isso, o Atlético oscila muito. E aí, por conta disso, eu não consigo acreditar que o Atlético Mineiro vai ser campeão brasileiro. Eu acho que a disputa está mesmo entre o Flamengo e o Inter. Uma análise básica aqui, ó. O Atlético Mineiro perdeu para o Goiás, que é o 18º colocado, fora de casa, beleza, mas ainda é o 18º colocado, está brigando para não cair. Então, assim, um time que quer ser campeão não pode perder para o Goiás. Não pode, em hipótese nenhuma, pensar nisso. Ele perdeu também para o Vasco, que é o 17º colocado. Então, assim, como que esse time aqui vai dar uma arrancada e em 4 jogos vai tirar 6 pontos? Eu acho muito difícil. Agora o Flamengo sim, o Flamengo tem sim chance de ser campeão, mas também vacilou contra o Bragantino. O Flamengo não podia ter empatado ontem com o Bragantino. Por quê? Porque ele deixou o Inter muito à vontade para jogar contra o Sport. E olha que interessante, o Sport, ele tomou uma ensacada do Flamengo, do próprio Flamengo, de 3-0 fora de casa. Então, assim, vocês imaginam o Inter perdendo para o Sport? É difícil, né? O Flamengo tem que torcer muito amanhã para o Inter ao menos empatar com o Sport. Que aí sim, aí pode ser que o Flamengo consiga tirar essa vantagem. Porque se a vantagem ficar de 4 pontos, o próximo jogo do Flamengo é contra o Corinthians. Não que o Corinthians seja o adversário, seja um grande adversário que esteja tendo uma grande sequência no campeonato, mas o Corinthians é melhor do que o Vasco, que é o próximo adversário do Inter. Então, assim, é muito difícil o que o Flamengo tem pela frente. Eles têm que torcer pro Inter tropeçar amanhã contra o Sport, tropeçar contra o Vasco. Contra o Vasco, o próprio Flamengo também, por mais que seja um clássico, fez 2-0 facilmente. Então vai ser difícil para os torcedores do Flamengo, vai ter que ligar o secador mesmo e vão ter que torcer contra o Inter para o Inter vacilar. Outra coisa que também a gente tem que analisar aqui é que na sequência de 5 jogos, dos últimos 5 jogos,
O Flamengo ganhou 3, perdeu uma e empatou uma. Enquanto o Inter, em 5 jogos, ganhou 4 e empatou uma. E se você pegar pelos resultados, o Flamengo ele empatou com o Bragantino fora de casa, ganhou do Vasco dentro de casa, ganhou do Sport fora de casa, perdeu para o Atlético Paranaense e ganhou do Palmeiras. Então, assim, já o Inter, ele teve uma sequência muito mais difícil e conseguiu atingir 4 vitórias e um empate. Ele empatou com o Atlético Paranaense, o mesmo que ganhou do Flamengo, ganhou do Bragantino, que empatou ontem com o Flamengo, ganhou o clássico contra o Grêmio de virada nos últimos minutos, mas ganhou. Goleou o São Paulo, né, naquele jogo que sacramentou vamos colocar assim, a decaída total do São Paulo no campeonato. Digamos que a partir dali o São Paulo deixou de ser um postulante a título, porque um postulante a título não pode perder de 5-1 em casa. Goleou Fortaleza também dentro de casa. Então, assim, era uma sequência de jogos muito mais difícil que a que o Flamengo tinha, e eles conseguiram ter uma regularidade maior. Então, eu acredito que o grande postulante ao título do Campeonato Brasileiro é o Internacional. Poderia ter ficado melhor o campeonato se o jogo de Inter e Flamengo fosse mais cedo. A sequência do campeonato para os dois é a seguinte: o Flamengo enfrenta o Corinthians, que está brigando por vaga na Libertadores e que vai jogar a vida para conquistar os 3 pontos dentro de casa, o que ajuda um pouquinho. E depois ele enfrenta o Inter. Confronto direto também dentro de casa. Então, assim, é uma pena que não pode ter torcida, né? Porque talvez a torcida ajudaria bastante o Flamengo aqui. E por fim ele jogar contra o São Paulo fora de casa. Então, assim, a sequência do Flamengo é muito difícil. São 3 bons jogos. Por mais que o São Paulo tenha decaído, a gente não sabe o que vai ser do São Paulo nesse final de campeonato. Até mesmo porque vai estar assumindo um novo técnico, está começando um novo trabalho. Então isso pode dar ânimo pro time do São Paulo. Então, assim, eles podem sim voltar a ter uma boa sequência, o que dificultaria muito no último jogo pro Flamengo, se é que o campeonato chega até o último jogo. Já pro Inter tá muito mais tranquilo. Ele joga contra o Sport, se ele perder ele continua com 1 ponto na frente e joga contra o Vasco depois. Então, assim, esses 2 jogos facilita muito pro Inter. Se ele fizer os 6 pontos e o Flamengo tropeçar, a diferença vai para 7 pontos e aí fica impossível para 2 jogos. Então ele já se torna campeão. Então tá muito mais fácil pro Inter. E na pior das hipóteses, vamos dizer que ele perca contra o Sport, perca contra o Vasco, ele ainda tem a vantagem de que o jogo do Corinthians contra o Flamengo é muito difícil. Então, assim, pro Flamengo ser campeão, o Flamengo vai ter que torcer muito contra o Inter, e muito mesmo, porque os jogos do Inter são muito mais tranquilos. Então, pra mim, quem vai ser campeão brasileiro vai ser o Internacional, e vai ter cheirinho de novo. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz um vídeo aqui um pouco mais de análise mesmo do Campeonato Brasileiro. Pretendo trazer alguns pós-jogos, tá? Amanhã ou quinta-feira, provavelmente, eu vou fazer uma análise também da briga pela Libertadores, que também tá legal. Então, acompanhe aí o nosso canal. Não é um canal que é só para torcedores do Palmeiras. Pelo contrário, eu gostaria muito que tivessem torcedores do rival Corinthians, porque fica mais legal quando tiver os nossos clássicos. São Paulo, Inter, Grêmio, Flamengo, todos que se sentirem à vontade para estar curtindo o meu canal, eu vou agradecer muito, tá? Se inscrevam aí embaixo, dá um curtir ou um dislike e deixe seu comentário. Um abraço.
Até mais ver.